Só existe um arcanjo na Bíblia? Um dos argumentos usados pelos adventistas para defenderem que Jesus seria o arcanjo Miguel é que a Bíblia só faz referência a um arcanjo, já que a palavra arcanjo só aparece no singular. Bem, isso é desmontado com o texto de Daniel, capítulo 10, versos 13, onde ali se refere ao arcanjo Miguel como um dos. Vejamos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versos 13. Ou seja, Miguel é um dos. A expressão um dos demonstra que existe um grupo de príncipes, sendo que Miguel é apenas mais um príncipe, entre outros, desse grupo, com a mesma natureza. O termo arcanjo vem do grego arcângelos, palavra composta do prefixo arque, que significa chefe, e angelos, que significa anjo. Portanto, arcanjo significa chefe dos anjos, mas não deixa de ser um ser angelical. A própria profetisa do Adventismo, Ellen White, que ensina que Jesus é o arcanjo Miguel, fala de arcanjos no plural em seus escritos. Vejamos. Anjos e arcanjos se maravilham em face desse grande plano de redenção. Eles admiram e amam o Pai e o Filho ao contemplarem a misericórdia e o amor de Deus. Não há sentimento de ciúmes ao ser esse novo templo, renovado à imagem de Cristo. Livro Meditações Matinais, Filhos e Filhas de Deus, página 295. Perceba que Ellen White aqui faz distinção entre os anjos, os arcanjos e Jesus. Anjos e arcanjos estão maravilhados e contemplam o Pai e o Filho. Vejamos outra citação de Ellen White. Ele, Paulo, sabe que essa escada representa Cristo, que ligou a terra com o céu, e o homem infinito com o Deus infinito. Ele, Paulo, ouve anjos e arcanjos, magnificando aquele nome glorioso. Livro A História da Vida de Paulo, página 332. Mais uma vez, Ellen White fala de anjos e arcanjos, louvando a Cristo. Bem, se Jesus é o próprio arcanjo Miguel, então Jesus está louvando a ele mesmo? Se só existe um arcanjo, e esse arcanjo é Jesus, por que Ellen White cita arcanjos no plural? Será que Ellen White, que para os adventistas é o espírito de profecia, e seus escritos são inerrantes, ou seja, não há erros, teria errado nessas declarações? Interessante que existe também no inário da Igreja Adventista um hino, o hino de número 19, cujo título é Ao Coro dos Arcanjos, arcanjos no plural. Bem, a Bíblia diz que Jesus é único, unigênito. O termo no original grego para a palavra unigênito é monógenes. Esse termo é um adjetivo utilizado para transmitir a ideia de único. Vejamos. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versos 9. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versos 14. Ou seja, Jesus é o único Filho de Deus.
ele é o único que procede de Deus Pai e tem a mesma natureza que ele. Vejamos outro exemplo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João capítulo 1, versos 18. Aqui chama Jesus de o Deus único. É impossível atribuir isso ao arcanjo Miguel. Portanto, Jesus é singular, único. Não há pluralidade nele. Como no texto de Daniel 10:13, deixa claro que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes. Alguns adventistas argumentam que, mesmo havendo outros arcanjos, não há problema, pois Jesus também estava entre os homens, se fez homem e nem por isso deixou de ser Deus. E que, do mesmo modo, o arcanjo Miguel, no caso Jesus, entre os príncipes, não diminui a divindade de Jesus. Bem, o texto de Daniel não diz que Miguel está entre os príncipes, mas que ele é um dos primeiros príncipes. Ser é diferente de estar. Jesus tomou a forma humana. Como homem, ele recebeu adoração. Nunca deixou de ser Deus. Vejamos. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 9. Bem, mas em nenhum lugar está escrito que Jesus se tornou o arcanjo Miguel, e nem que Miguel é adorado. Crer que Jesus é o arcanjo Miguel e Deus ao mesmo tempo é colidir com a própria Bíblia. E por quê? Porque se Jesus é o arcanjo Miguel e ele é o único arcanjo, então não pode haver outros arcanjos. Mas o texto de Daniel 10, versos 13, e a própria Ellen White contraria isso. Mas, se Jesus é o arcanjo Miguel e existem outros arcanjos, então existem outros seres na mesma categoria de Jesus. Jesus não seria o único em sua espécie, e a Bíblia estaria em contradição, pois a palavra de Deus diz que ele é único. Isso é uma problemática para os adventistas. A verdade é que existem outros arcanjos e que Jesus não é o arcanjo Miguel. Miguel é Miguel, é criatura. Jesus, é Deus. Simples assim.